Hi guys, good morning. Olá pessoal. Hoje vamos estudar Future Will, futuro com will. A gente tem dois tipos de futuro na língua inglesa: futuro com will e o futuro com going to. Hoje nós vamos estudar o futuro com will, tá certo? Então, peguem aí por favor o seu caderno para estar fazendo possíveis anotações no decorrer da nossa aula, tá certo? Então vamos começar. Will. Para tratarmos do tempo do futuro na língua inglesa, a gente usa duas formas. O futuro com o verbo auxiliar, que é o will. Então, e com a expressão going to. Esse futuro com will é um futuro que a gente não planeja, certo? A gente não tem planejado em mente. É um futuro incerto. Já o futuro com will, com going to, é um futuro que a gente planeja, tá? Hoje nós vamos estudar só o will. Então, o auxiliar will será usado, will, será usado antes do verbo principal em sua forma natural, tá? Então, o verbo no infinitivo, sem a partícula to. Exemplo, no presente nós temos o verbo work, o verbo trabalhar, no futuro, will work. Então, esse will aí é um auxiliar, ou seja, ele vai ajudar o verbo principal, ele vai auxiliar o verbo principal, né, que nesse caso é work, para indicar que é futuro. Então, will work, trabalharei. Segundo exemplo, nós temos o verbo play. O verbo play é o verbo jogar e para o futuro, will play. Então, jogarei, tá certo? Sempre esse will, ele vai auxiliar o meu verbo principal. Qual pronome usar? Esse will é maravilhoso, tá, gente? O verbo will, esse auxiliar, ele não tem aquela definição de variação, né? Ele não importa a variação para a pessoa. Então, é o will em todos os pronomes. O verbo auxiliar will é usado para todos os pronomes sem nenhuma variação. Então, a gente tem I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will e they will, tá? Então, todos não tem nenhuma variação para a terceira pessoa do singular nem para o plural, tá? Se eu quero dizer que eu viajarei para Roma, então eu digo I will travel to Rome. Então, esse travel aí que eu destaquei para vocês é o verbo principal da frase. Quem é que vai auxiliar esse verbo principal? O will, isso mesmo. Então, sempre esse will, ele tem aí, ele é um verbo auxiliar, ele auxilia o verbo principal. Então, não tem nenhuma mudança no verbo principal, nem tem ing, nem tem o to travel, tá? Sempre vai ser apenas o verbo no infinitivo, sem a partícula to. Façam as anotações, tá? Quando forem necessárias. Expressões. Temos algumas expressões aí, né, para ajudar, para intensificar mais ainda esse uso do will, tá? Então, I think, eu acho que, probably, provavelmente, maybe, talvez, promise, promessa, I'm not sure, não tenho certeza, I guess, eu acho, I don't know, né? Eu não sei, I hope, eu espero que. Então, essas são algumas expressões usadas quando estamos trabalhando esse futuro com will, bem? Em qual situação usar? Então, em qual situação vou estar utilizando o meu will? Em situações que eu não tenho certeza, tá? Se for uma situação que eu não tenho certeza, então eu vou colocar o quê? I think I will go to travel in December. Então, eu acho que eu viajarei em dezembro. É uma coisa que eu já tenho certeza? Não, é uma coisa que eu acho que vai acontecer, tá? Até porque o futuro a gente não sabe, né? A Deus pertence, como a gente diz. Então, I think I will go to travel in December. Eu acho que eu viajarei em dezembro. Então, vocês podem ver aí o verbo em destaque, é o verbo go, certo? Não utiliza o to, mas ele está no infinitivo. E quem acompanha ele é o will. Então, will
né, que indica a partícula de futuro, juntamente com o go, vai dizer aí irei, tá certo? Dá esse sentido de futuro. Eu também posso estar usando o meu verbo will para expressar promessas. I promise I will be a good teacher. Então, eu prometo que eu serei uma boa professora, certo? Então, sempre esse will vai estar acompanhando aí o meu verbo principal da frase, para estar intensificando aí essa ideia de futuro, tá bem? Também podemos estar usando em decisões no momento da fala, ou seja, uma coisa espontânea. Aqui em casa, por exemplo, quando o telefone toca, a gente fica sem querer ir atender, né? Então, uma fica esperando pela outra. Mas aí, a gente tem uma decisão espontânea. Então, eu tive uma decisão espontânea. Eu disse, I will answer the phone. Então, eu atendo o telefone, eu respondo o telefone, né? Então, I will answer the phone é uma situação espontânea. Eu fico esperando alguém atender, alguém não vai, então eu decidi ir, né? Então, em momentos de fala, né, decisão espontânea. E também podemos estar usando aí com expressão de tempo, certo? Então, amanhã será chuvoso, sábado será caloroso ou nevará, né, amanhã. Então, essa expressão de tempo a gente também pode estar usando com will, tá? Exemplo, it will sunny tomorrow. Então, amanhã será ensolarado. Né? Então, a expressão aí de tempo, previsão de tempo, né, também indica futuro. E também podemos estar usando nas nossas if. Né? A gente viu aí as conditionals, que são as condicionais. Tivemos o uso do if. Então, esse will estava presente nas nossas condicionais. Exemplo, if I study, I will pass the year. Então, se eu estudar, eu passarei de ano. Então, sempre lembrem que o will vai estar aí, o will vai estar acompanhando o verbo principal da frase para estar auxiliando ele, tá bem? Copiem todos os exemplos e prestem bem atenção para não estar confundindo aí, tá? Porque esse assunto é bem facinho, né? Então, forma afirmativa. Como é que a gente vai formar a nossa forma afirmativa do will, né? Estrutura. Nós temos o sujeito, o will, verbo e o complemento, certo? Simples, normal, de boa. Então, exemplo. I will go to school tomorrow. I é o meu sujeito. Will é a minha partícula, né? Go é o meu verbo. To school tomorrow é o meu complemento da frase. Então, afirmativa, normal. I will go to school tomorrow. Eu irei para a escola amanhã. Segundo exemplo. You will go to school tomorrow. Então, você irá para a escola amanhã. Terceiro, he will go to school tomorrow. Então, coloquei aqui com esses três pronomes para vocês verem que ele não tem variação. Com todos os pronomes, todos, vou estar usando will, tá bem? Exemplo, she will probably travel to London next year. Então, ela provavelmente viajará para Londres próximo ano. Então, usei aqui uma expressão, ó, certo? Probably. E utilizei aqui o meu will, né? A minha partícula de futuro. Então, sujeito, will, aí vou colocar o verbo, né? Coloquei a expressão, coloquei o verbo e o complemento da minha frase. Certo? Então, forma afirmativa, sujeito, will, verbo e o complemento. Vamos agora ver a nossa forma negativa. Para fazer a nossa forma negativa, nós vamos utilizar sujeito, will, o not, o verbo e o complemento, tá? Então, vai ficar da seguinte maneira. I will not go to school tomorrow. Eu não irei para a escola amanhã. You will not go to school tomorrow. Você não irá para a escola amanhã. Ou he will not go to school tomorrow. Ele não irá para a escola amanhã. Posso também estar utilizando a minha forma abreviada, que é won't, certo? Repeat. Won't. Isso. Will, won't. Então, se eu não quiser usar will not, eu posso estar usando I won't go to school tomorrow. Tá bem? Exemplo. She will not travel
to London next year. Então, peguei o mesmo exemplo da anterior, passando apenas para a forma negativa. Lembrando que na forma negativa, a minha partícula de negação sempre vai vir logo após, né, minha partícula de futuro, will, tá bem? Feitas as anotações da forma negativa, certo. Então, vamos agora ver a interrogativa. Então, a estrutura fica will, sujeito, verbo e complemento. Sempre na forma interrogativa, ela tem a troca do verbo auxiliar com o sujeito, tá certo? Então, sempre auxiliar e o sujeito vem logo após. Então, fica will I go to school tomorrow? Depois, will you go to school tomorrow? Will he go to school tomorrow? Então, sempre posicionando o will no início da minha frase, tá certo? Vamos ver como ficou a frase aqui abaixo. Will she travel to London next year? Ela viajará para Londres ano que vem? Então, uma coisa é incerteza, né? Um futuro incerto. A gente sempre vai estar usando o will, tá bem? Se eu quiser responder uma respostinha curta, yes, she will, ou no, she né? She won't. Sim, ela vai, sim, ela não vai, ou não, ela não vai, né? Então, lembrando que eu sempre tenho que usar na minha forma de responder a forma completa. Eu não posso estar usando a forma abreviada. Então, yes, she will. Sim, ela vai, né? Para dizer que sim, que ela vai. E eu não posso estar usando a abreviação, tá bem? Vamos agora ver as contractions. Temos algumas contrações. Então, will plus not equals won't. Então, will mais o not na forma negativa, won't. Então, exemplo. E na forma afirmativa, eu tenho he will travel next week. Então, eu posso abreviar he will e vai ficar he'll, tá certo? Na afirmativa. Se por acaso eu quiser contrair aí, I will, vai ser I'll. She will, she'll, tá certo? He will, he'll. E assim sucessivamente. Então, a abreviação, né? Vocês vão utilizar o apóstrofo e os dois L's, tá? Para indicar aí a abreviação. Se for a abreviação da forma negativa, vai ser won't, tá certo? Ok? Anotado aí as abreviações, as contractions. Beleza, então vamos seguir. Agora vamos fazer essa pequena atividade aqui, né? Só para a gente testar aí como foi que ficou a nossa compreensão. Peço que vocês dêem uma pausa no vídeo, copiem as atividades para a gente estar resolvendo juntos. Estou confiando em vocês, viu, meninos? Preste atenção. Então, número 1. Escreva a frase abaixo na forma negativa do futuro. Então, para mim colocar essa frase negativa, como ficaria? He'll play soccer tomorrow. Para eu dizer que não, então vai ser he won't play soccer tomorrow. Vamos ver. Não sei se eu coloquei aqui. Isso. He won't play soccer tomorrow. Então, ele não irá jogar futebol, bola, né, amanhã, certo? E, próxima, passe a frase usando a contração. Então, I will travel next week, né? Eu viajarei próxima semana. Então, vai ficar I'll travel next week. Isso mesmo, I'll travel next week. Então, apenas vou colocar ali o meu apóstrofo, né? E os dois L's que fazem parte do futuro, tá certo? Na forma abreviada. Então, aqui a gente teria uma música da Anitta, certo? Disponibilizei aqui também a letra da música para vocês, tá? A tia não colocou a música na aula, só coloquei aqui a letra para vocês. Analisem aí, por favor, leiam com calma. Né? Aqui ficou o outro pedacinho aí finalizando a música. E nós temos o seguinte, observe. Will I see you? Uma possível tradução para o título da música seria letra A, letra B, letra C ou letra D? Eu irei te ver,
Eu vou vê-lo. Você irá me ver? Nós veremos. Nos veremos. E aí? Will I see you? I see you. Então, qual seria? Isso, letra A. Eu irei te ver, né? Se é um futuro, I will see you. Eu irei te ver, tá bem? Próxima. Analise a alternativa que melhor traduz os versos a seguir. Então, esse versozinho é da música, certo? E vocês analisem aí a letra A, letra B. As outras demais ficaram na outra página, tá? Então, qual seria a melhor tradução? I've been planting things in your growth. Certo? Vamos ver aqui a letra C e a letra D. Querem voltar aqui na primeira? E aí? Letra A, letra B, C ou D? Dá uma pausa e analisa, tá? Então, vamos ver qual seria. A minha resposta seria a letra A. Isso mesmo. Eu tenho plantado, né, sementes no nosso solo, né? Observo nos dias que estão crescendo, né? Rezo para que o sol continue brilhando sobre nós e espero que continue. Tá certo? Olha a expressãozinha aqui usada. I hope. Certinho? Então, letra A seria a forma correta, o verso correto. Indique a frase que está na forma negativa, interrogativa ou afirmativa. Então, vocês vão analisar a frase e me dizer se ela é afirmativa, negativa ou interrogativa. Então, aqui vocês têm I will travel. I will travel. Ela está na afirmativa, negativa ou interrogativa? Isso mesmo, na afirmativa. Não tem expressão de negação, não tem interrogação. Então, afirmativa. Letra B. I won't travel. I won't travel. Isso. Olha só, temos o won't aqui, então, negativa. Letra C. Will you do me a favor? A favor. Então, esse daí, will iniciou, né, a frase. Então, se will iniciou a minha frase, é uma forma interrogativa. E letra D, will he travel tomorrow? Né? Então, ele viajará amanhã. Então, também interrogativa. Will, quem começou, né? Então, interrogativa, tá certo? Então, meus amores, a nossa aulinha está acabando por aqui. A tia vai disponibilizar para vocês as atividades no Google Sala de Aula, certo? Então, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Um beijo bem caloroso no coração de vocês, um abraço forte. Dizer que estou morrendo de saudade também de vocês e que, se Deus quiser, logo logo a gente vai voltar, tá bem? Thank you very much to watch for a class.